Olá, seja muito bem-vindo à segunda temporada do Enem à Vista, um videocast do Portal Metrópolis. Eu sou a Vanessa Oliveira e sou uma das jornalistas que vai te acompanhar nesse período de preparação para as provas mais concorridas do Brasil, que estão previstas para os dias 5 e 12 de novembro. Aqui daremos dicas de como se preparar, escolher o curso e o principal, como manter a calma. Em todos os episódios estarei acompanhada de um profissional e de um aluno que está nessa jornada tão importante sobre o futuro. Neste período de preparação, uma etapa que aumenta bastante a atenção dos alunos é a redação. Por isso, no episódio de hoje, vamos trazer dicas para aumentar o repertório para encarar a redação do Enem. Ou seja, vamos abordar como adquirir conhecimentos que podem ser decisivos para conseguir uma boa nota na tão temida redação. Para ajudar nessa missão, estou aqui com a professora de redação Helenice Alvarenga, do Colégio Católico, e a aluna Giovana Leite Rodrigues, do 3º ano. Sejam bem-vindas. Obrigada. Seja bem-vindo também. Bom, para a gente começar, Helenice, a gente vai falar de um ponto crucial e que muitos alunos têm dúvida. Quais são os temas mais cotados para a redação do Enem deste ano? Primeiramente, boa tarde. Eu gostaria de agradecer a participação aqui em colaborar para esse momento tão importante na vida dos nossos estudantes, né? Que é a temida prova para o Enem. Em relação aos temas mais cotados para o Enem 2023, estamos aí trabalhando a ideia em relação à questão da evasão escolar, considerando todo o contexto da pandemia, as dificuldades apresentadas envolvendo tecnologia, desigualdade social. Então, aumentou o índice de evasão escolar, a questão da insegurança alimentar, impactos da inteligência artificial na sociedade brasileira. Agora, em relação à questão da preocupação com o tema, eu sempre defendo com os meus alunos que não precisa ter essa preocupação para tentar adivinhar qual tema vai cair na prova. Porque um aluno que tem um amplo repertório cultural, qualquer tema que cair, se ele tiver domínio da estrutura, do repertório, ele vai ter sucesso na redação. Mas os temas cotados aí, eu inclusive vou reforçar mais com os meus alunos até a prova do Enem, é a questão da evasão escolar, impactos da inteligência artificial, foi nossa prática número 1 lá no mês de fevereiro, entre outros temas em relação à segurança alimentar, sustentabilidade. A gente costuma ver que são temas assim bem diferentes entre si. Sim. E eu acredito que seja tão importante que o aluno construa ali um bom repertório sociocultural, né? Eu acredito que isso que vai fazer a diferença nessa redação. Você também acredita que esse é o ponto crucial, essa construção de repertório, e que isso vai fazer a diferença para essa redação se destacar entre tantas? Com certeza. Como eu acabei falando, a questão do repertório é o que vai contribuir para o sucesso na redação do Enem. E esse repertório eles vão construindo, é um conhecimento de mundo que eles têm durante a vida acadêmica toda deles. Não só acadêmica, né? Por exemplo, no ensino médio, quando eles entram lá no 1º ano, primeira série do ensino médio, já começam a trabalhar repertório. Todo mundo tem seu estilo, por exemplo, para a música, assistir um documentário, um filme, mas nós, professores, nós sugerimos também, de acordo com o momento, com a atualidade, algum conteúdo que estamos trabalhando, a gente acaba sugerindo, por exemplo, um filme, assistir um filme, Escritores da Liberdade, está passando um momento falando sobre a violência escolar, a gente traz esse repertório para a sala de aula, sugere também a questão da fome, da desigualdade, aí tem um documentário sobre Ilha das Flores. Então, essa construção, desde a primeira série do ensino médio, eles são direcionados. Então, agora, na reta final para o Enem, eu sugiro que eles comecem a organizar mais esse repertório. Não é isso, Giovana? Uma coisa também muito importante que a Helenice ensina pra gente é que o principal de um repertório não é ele em si, mas a análise. A análise é o jeito que você encaixa o seu repertório no texto. É muito importante porque às vezes um repertório que você acha que não vai conectar, você consegue relacionar com todo aquele tema da prova. Perfeito. E aproveitando essas dicas, eu queria até chamar uma perguntinha do aluno Matheus Andrei, do Colégio Católico de Curitiba. Vamos conferir que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Oi, eu sou Matheus Andrei, estudante da 3ª série do Colégio Católico de Curitiba. E minha pergunta é, existe algum material
que possa indicar para aumentar o nosso repertório sociocultural para a redação? Que tem tudo a ver com o que você estava falando Sim. agora, né? Eu sugiro, para essa questão de repertório, cada aluno, por exemplo, fazer um bloquinho de repertório envolvendo músicas. Quais são as músicas que nós podemos relacionar com algum tema, algum problema social? Então, por exemplo, música do Titãs, o próprio hino nacional, que trabalha a questão da igualdade. Então, músicas, documentários, filmes, séries, citações. Mais alguma coisa? Eu quero até aproveitar que a gente entrou nesse tema. Giovana, você tem também alguma dica assim, para dar de um filme, de uma série, de um documentário que possa ajudar nessa construção aí de repertório? Como a gente falou que, independente do tema, o importante é você saber articular bem esse repertório. Falando da Constituição, quando a gente traz a Constituição para o nosso texto, eu gosto de usar ele no início, na introdução, deixa o texto mais intelectual, aumenta a sua nota, geralmente eu gosto de usar ele mais para a introdução, conta como um repertório, mas não os repertórios argumentativos. Quando a gente traz já para os 2 outros parágrafos de argumentação, eu gosto muito de usar Platão, o mito da caverna, e um que eu uso bastante é Cidadão de Papel, que fala a respeito da Constituição, ela ser apenas algo ali no papel, e eu consigo relacionar com o que eu falei no início da Constituição, então dá para fazer uma relação legal. Muito bacana. Dando um gancho, por exemplo, desse repertório que ela falou da Constituição, nós temos repertórios coringas. Por isso que eu falo que, independente do tema que cair, se o aluno tem um amplo repertório sociocultural, lógico que ele conhece alguns repertórios coringas, então não importa o tema. Se ele tiver toda a habilidade com a escrita, com a estrutura, com o repertório, a Constituição, por exemplo, qualquer tema que cair, eu posso usar a Constituição lá na contextualização, igual a Giovana colocou. Na Constituição diz que temos direitos à educação, à saúde, à moradia, só que esses direitos, eles existem mais no papel e na prática, porque tantos problemas sociais. Então, se o tema cair meio ambiente, usa a Constituição. O tema caiu educação, puxa a Constituição. Então, o repertório coringa, ele encaixa para qualquer tema. E eu gostaria de aproveitar e avisar quem está nos assistindo que nós vamos ter um episódio totalmente destinado para essas dicas de música, séries, documentários, filmes, justamente para quem está se preparando para o Enem. Então, assim, não deixem de assistir os próximos episódios, que vai ter um episódio totalmente dedicado a isso. Aproveitando essas dicas super cruciais, vamos chamar um quadro agora que é super legal, Dicas do Enem, para você não deixar nenhum comentário importante para trás. Vamos ver o que tem para hoje? Oi, pessoal, meu nome é Luana, sou professora de redação e uma das perguntas é em relação à questão do repertório. Professora, como conquistar o repertório sem saber a temática? Faltando tão pouco tempo, acho que é uma dica super preciosa e vale a pena anotar aí. Acredito que vocês possam coletar da internet redações consideradas nota 1000 e com certeza aqueles candidatos para não perder nota na competência 2 usaram repertórios. Anotem esses repertórios e pesquisem, aprofundem o conhecimento. Isso vai ajudá-los em muito. Faça uma tabelinha, no Word mesmo, em que você vai colocar o autor e obras e o que aquela obra e aquele autor se refere. Com certeza isso vai te ajudar e muito, ok? Fica a dica. Bom, vamos voltar aqui para o nosso bate-papo. Eu gostaria que vocês dessem uma dica que é crucial do que não fazer na redação do Enem. A gente veio falando até agora do que fazer, como se preparar, a questão do repertório. Mas o que assim, não se deve fazer na redação do Enem? Ok. Como primeira dica, é uma que eu bato muito na tecla com os meus estudantes em relação a não usar palavras que generalizem no texto. Por exemplo, os temas do Enem geralmente são problemas sociais. Então, a ideia é o quê? Problematizar para depois resolver na proposta de intervenção. Então, quando o candidato coloca as pessoas menos favorecidas não têm acesso à educação, está generalizando. Então, usar, por exemplo, expressões grande parte, parcialmente. Então, quando você generaliza usando palavras como nunca, jamais, o argumento cai por terra. Maravilha. Então, é uma dica que eu dou para não
perderem, podem usar um repertório tão bonito, tão importante, mas a colocação de uma palavra coloca tudo a perder. Isso vale para a vida, né? Eu falo não só para o Enem, né? Sim, é o tipo de coisa que a gente sim. tem que levar adotando ali no nosso dia a dia. E você, Giovana, tem alguma coisa assim, uma dica que você tá aí se preparando, que você fala assim, não posso errar, não posso fazer isso na hora da redação? A Helenice falou bem que uma palavra, às vezes, ela estraga todo o seu texto. Então, eu me atento mais à questão da parte gramatical, porque a parte de estrutura já é mais tranquila, de você conseguir decorar, de você aprender, fica mais tranquilo. A parte gramatical, evitar muito gerúndio. O uso do gerúndio, ele deixa o seu texto pobre e isso abaixa um pouco a sua nota. Então, quando a gente procura aumentar um pouquinho o vocabulário para mudar algumas palavras, isso ajuda bastante também. E focar na primeira competência do Enem. A primeira competência do Enem, geralmente, ela é decisiva. A diferença entre uma nota 900 e uma nota 1000 geralmente vai para a primeira competência. Então, quando você foca nela, eu acho interessante esses detalhes pequenos do português. Bom, a gente já está chegando ao fim do nosso bate-papo, mas antes de terminar, Giovana, eu queria saber de você. Você já escolheu o seu curso? Já está super decidida aí? Como é que tá? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu quero algum curso na área da saúde. E para isso eu me inscrevi em vários vestibulares diferentes, cada uma eu coloquei em um curso. E eu tô nessa decisão de qual curso eu quero. E a área da saúde, ela é uma área, ultimamente, ela tá bem competitiva aí. Então, vamos ver qual curso a gente vai passar, qual faculdade. E ainda tem muito tempo pela frente. Hoje em dia, a gente não precisa mais pensar que um trabalho é para sempre. É mais tranquilo. Giovana, muito obrigada. Helenice, você gostaria de fazer algum encerramento? Eu gostaria só de chamar a atenção para uma coisa. A questão do repertório tem que saber utilizar no texto também. Então, pedir aos estudantes, aos candidatos para o Enem de 2023, que não fiquem preocupados apenas com o tema, que levem a sério a questão do repertório. Como nós falamos aqui, saber usar o repertório no texto conta muito. Estilo Enem é você problematizar o tema e colocar um ponto de vista para defender. E o papel do repertório é justificar, fundamentar esse ponto de vista. Então, a forma como você usa o repertório tem que favorecer o seu texto. Perfeito. E, para fechar também, só pedir desculpa pela minha rouquidão, questão alérgica e do tempo. Eu estou com a voz um pouquinho mais baixa, né? Mas acho que deu para entender, né? Deu sim, foi ótimo. Inclusive foi um episódio assim, de muitas dicas. Eu acredito que vai ajudar muita gente que está nos assistindo e que está nessa preparação aí. E o nosso bate-papo está chegando ao fim. Mas fique ligado, pois a gente volta com mais um episódio do Enem à Vista 2023 no próximo encontro. Traremos dicas de leitura e de interpretação dos itens da prova. Giovana, boa sorte, boa prova. Helenice, muito obrigada. Quem está nos assistindo, meu muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Fiquem ligados nos próximos episódios do Enem à Vista 2023 e não esqueçam de acompanhar as nossas redes sociais e o nosso portal www.metropolis.com e até a próxima! Ser católico é fazer diferença, com propósito e dedicação. Jamais esquecendo quem nós somos, levamos a todos a transformação. Oh, 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 católica, vem sentir a vida, educação em ação. Oh, 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 católica, sempre inovar é a nossa missão. Viva a experiência católica, viva a experiência católica. Vem viver o nosso jeito de educar. Tudo que fazemos é pensando em você. Viva a experiência católica, viva a experiência católica. Transformamos vidas com amor e alegria. Vem ser católica que só falta você. Matrículas abertas.